Bom, então nesta aula eu vou te mostrar algumas fórmulas, entre elas a barra de progresso e o que é necessário para você colocar dentro aqui dos projetos. Vamos lá. Então na tela do meu computador a gente vai entrar aqui em portais. Dentro de portal vamos abrir como uma página, porque fica mais fácil. E eu vou, para facilitar aqui a aula, eu vou favoritar a minha página. Toda vez que eu favorito, ela aparece aqui em favoritos, então vai ser mais fácil de eu voltar para ela depois, tá? Vou colocar esse aqui em cima porque a gente vai usar ele. O que eu quero aqui? Eu quero criar uma barra de progresso. Tá aqui, ó, progresso. Eu quero que essa barra de progresso, ela funcione da seguinte forma. Toda vez que uma tarefa for concluída dentro desse projeto, eu quero que, naturalmente, essa barra de progresso que vai ficar aqui, ela cresça. Então eu preciso primeiro colocar as tarefas aqui embaixo para o meu cliente poder visualizar. Então eu vou criar aqui, opa, desculpa. Bom, então a primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui é chamar as nossas tarefas para que a gente possa visualizá-las, tá? Então eu vou chamar a tarefa aqui embaixo, as tarefas que estejam associadas diretamente a esse projeto que está aqui. Então vamos adicionar aqui, vamos colocar o projeto. Nesse caso é o projeto, vamos ver qual é o projeto exemplo X. Vamos colocar aqui projeto exemplo X, exemplo 3, né? E aí as tarefas vão aparecer aqui para mim aqui embaixo. Então essa é a primeira coisa que eu preciso fazer. Como esse projeto não tem nenhuma tarefa, eu vou colocar tarefa 1, tarefa 2, tá? E daí eu vou colocar um deadline aleatório aqui, por exemplo, dia 20 e dia 27, também só para a gente ter uma noção. Como o cliente já vai ter o próprio nome, eu vou esconder essa etapa, vou esconder esse hide, vou esconder o dia da semana, vou esconder o done, vou esconder todas as coisas que não são importantes para mim, tá? Vou colocar aqui, vou deixar o responsável, vou me marcar aqui, vou marcar o Eli, só para a gente ter aqui um exemplo, tá? Vou deixar o status aqui para a gente poder ir mexendo nele, e aí vai ficar só essas informações aqui. Também para ficar facilitando nossa vida, eu vou deixar tudo pequenininho, porque não há necessidade de ter muita informação. Só o nome da tarefa que pode ser diferente, pode ser maior. Então, a primeira coisa que eu preciso ter são as tarefas. Isso daqui você vai ter que fazer em todas as suas páginas de projetos. Não tem o que fazer, tá? Tem que ter todas as suas páginas de projetos com o filtro de qual projeto eles estão relacionados, né? Que é o projeto que já está aqui. Então, projeto exemplo 3. Tá? Vou colocar com o nome mais fácil aqui. Nosso projeto está como em progresso e agora a gente vai trazer a nossa barra de progresso. Antes de eu copiar o código da barra de progresso, eu preciso transformar essa propriedade progresso, que nesse momento estava como texto, em um roll-up. O que isso significa? Eu preciso perguntar aqui para o meu Notion, preciso perguntar aqui para essa página, qual é o percentual de tarefas que estão concluídas. Para fazer isso, eu preciso primeiro criar um roll-up, né? Daí eu vou precisar dizer que eu quero que ele pesquise essa informação em tarefas, numa relação que já existe. E eu quero que ele pesquise para mim, especificamente, na propriedade done, que é uma propriedade que já tem uma fórmula automática, né? E eu preciso que ele me mostre o percentual checked, né? O percentual que foi checado. Isso significa que se nenhuma dessas tarefas aqui estiver como concluída, ele vai mostrar simplesmente com um total de 3, né? Um total de 0%, ou seja, um total de nada. Agora, se eu mover essa tarefa aqui, por exemplo, para concluída, e eu tenho 3 tarefas apenas, ele vai me dizer que o progresso é de 33%. Porque o que ele está fazendo? Ele está pesquisando em relações, ele está pesquisando a propriedade done e ele está mostrando para mim qual é o percentual que tem o check, ok? Agora eu vou precisar copiar a fórmula que você vai ter aí embaixo e colar a fórmula aqui embaixo para que eu possa realmente exibir a barra de progresso. Eu quero que ele me mostre uma barrazinha para que o meu cliente possa visualizar qual o progresso de fato de cada um dos projetos dele. E aí é o seguinte, nesta fórmula eu estou dizendo o básico, tá? Se o meu progresso dividido pela meta, olha só, se o progresso dividido pela meta é maior ou igual que 1, que seria 100%, então tecnicamente ele está concluído, certo? Então pode ver que aqui, como não tem nenhuma tarefa, e ele está dando progresso de 100%, ele está dando como concluído. Por isso é importante ter as tarefas bem segmentadas. No entanto, eu tenho mais informações aqui. Se, no entanto, ele não tiver, eu vou usar uma fórmula de slice, né, que é uma fórmula que literalmente vai exibir algumas informações, que é isso daqui, tá? Então, aqui eu tenho 100
quadradinhos, eu tenho basicamente 100 ou 10 quadradinhos, para ser mais específicos, e aí eu vou pedindo para que ele exiba essas informações de acordo com o percentual, tá? Então, basicamente, essa fórmula está pedindo para ele calcular a divisão desses quadradinhos e exibi-los de acordo com, exibi-los literalmente, de acordo com o meu progresso. De novo, também não vou me aprofundar demais no que a fórmula quer dizer. Aqui o básico é você entender como ela está funcionando. Eu quero que o que está em progresso, a propriedade de progresso, seja dividido pelo total da meta e o restante eu quero que ele exiba para mim de acordo com o percentual. Tanto que ele pode colocar, ele vai colocar aqui um cálculo, mas no final ele vai colocar um percentual, né? São 33%, que é o que ele está exibindo agora nesse momento. Bom, então aqui, por exemplo, que já tem uma tarefa que está concluída, né, que é uma das tarefas que eu já concluí, ele vai mostrar para mim como 100%, então ele mostra o check. Nesse daqui eu tenho tarefas, eu não tenho tarefas, né, tarefas está vazia para mim, não tem tarefas atribuídas a esse projeto. Portanto, o progresso é de 0% e, portanto, ele vai mostrar para mim a barra de progresso bem zerada, né, não tem nenhum quadradinho preenchido diferente desse, que tem 3 quadradinhos preenchidos. Como não dá para preencher 1/3 desse quadradinho, então a gente vai ver como se fosse 30%, cada quadradinho vai equivaler a 10% do nosso projeto. Se eu colocar uma nova para concluída, ele vai subir, e se eu colocar todas as tarefas para concluída, ele vai dar um check final. Se eu criar uma nova tarefa aqui, como por exemplo a tarefa 4, e colocar ela como a fazer, ou simplesmente não colocar uma data, não colocar ela como concluída, ele volta aqui para os 60%. Na verdade, ele vai voltar para os 75% até que ela seja concluída e ele finalmente possa ser concluído, ok? Então, basicamente, a barra de progresso, gente, é copiar e colar e você precisa necessariamente ter essas 3 informações, tá? Você precisa ter tarefas associadas, essas tarefas, elas precisam ter checking, né? Elas precisam ter um checking. Vamos abrir uma tarefa aqui para eu explicar melhor. Ela precisa ter aqui ó, um checking, você precisa ter uma propriedade de check dentro dessa tarefa e você precisa ter aqui um sinal de meta. Né? Qual é a meta desse projeto? Chegar em 100%. Existem outras propriedades, existem outras formas de você fazer a barra de progresso. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você ir para outras formas que você pode ir testando e validando de acordo com as suas necessidades. Mas basicamente é isso, ok?